Olá, 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 boa noite, vamos chegando. Lembrando, só para quem já está chegando, minha live é com a tela na horizontal mesmo, tá? Para quem nunca esteve aqui, bem-vindos. Vão virando o celular, tá bom? A gente vai conversar assim, né? O celular na vertical, como todo mundo está acostumado, não. Bem-vindos, vamos conversar sobre mobilidade, estabilidade, qual a importância, como adquirir, qual a importância delas para a vida e qual a importância dessas funções também para os exercícios, né? Para diminuir o risco de lesão e para a vida. Vamos lá, vamos convidando quem vocês conhecem, que sabem que pode se beneficiar aí. Boa noite, bem-vinda. Pode se beneficiar aí desse assunto. A gente vai falar principalmente da coluna, nossa coluna vertebral, qual a importância de ter movimento e qual a importância também de estabilizar e como adquirir isso. E os riscos, né? O que é que a gente adquire aí com a vida quando a gente não tem essas funções muito bem estabelecidas no nosso corpo. Vamos conversando e convidando as pessoas. Vão convidando, vou esperar aqui um pouquinho para as pessoas irem entrando. O Instagram às vezes demora para entregar a notificação, né? Que nós estamos online. Gente, quem ligaram isso? Que calorão foi esse que fez hoje? Tava tão bom, não era um inverninho começando de repente. E aí, se tiverem perguntas já sobre o tema, vão separando aí, já eu vou tirando os comentários, para que não fique nada em cima da tela, até porque eu vou demonstrar alguns exercícios, hoje vai ter mais prática. Vou demonstrar alguns movimentos que vocês podem estar fazendo em casa para adquirir essas coisas que a gente vai conversar aqui, essas questões, essas ferramentas aí para vocês terem uma coluna mais saudável, um corpo mais saudável, um movimento mais saudável. Então, já vou começar a demonstrar, então eu vou tirar os comentários para não ficar nada na frente, mas segura a pergunta que depois no final eu solto e nós vamos conversando, tá bom? Bem, vamos lá? Vamos lá, vou tirar os comentários, tá bom? Bem, boa noite a quem está aqui, a quem vai ver depois, bom dia, boa tarde, boa noite, a quem for ver essa live depois, vai ficar gravada por alguns dias. Meu nome é Sinara Raquel, sou fisioterapeuta e professora de Pilates, instrutora de Pilates há mais de 10 anos. Tenho como paixão o movimento. Quero levar para vocês a fonte da juventude da coluna de vocês, trazendo a vocês um corpo forte e flexível, disponível para o movimento, disponível para a vida, para vocês viverem cada vez mais e cada vez melhor, usufruindo cada vez mais da vida, né? Sem perder tanto. A gente perde muito as pessoas, no geral, a grande maior parte das pessoas vão perdendo de usufruir a própria vida, porque vai perdendo as capacidades motoras mesmo, os desafios de movimento, as dores que vão ficando cada vez mais incapacitantes. E na real não era para ser assim. Se a gente começar a pensar assim nos antigos, nos ancestrais, as pessoas se moviam bem, ficavam idosos ainda se movendo, trabalhando, agachando, levantando. E pouco se ouvia, né? Pouco se via essas pessoas doentes e debilitadas. Hoje as pessoas super jovens, pessoas muito jovens mesmo. Eu vejo gente até antes dos 20 anos já deixando de fazer alguma coisa na vida porque tem alguma dor, algum desconforto, alguma função que não tá legal. E isso não é natural. O natural é ter movimento. E onde é que a gente se perdeu? Vocês já pararam para pensar e para perguntar isso? Onde é que a gente se perdeu? O que aconteceu? Por que antes
as pessoas se moviam muito bem até a fase, ficar velho, e ficava velho até demorava até essa velhice chegar. O corpo muito mais disponível para a vida. E por que que hoje, tão cedo, tanta falta tanta já falta de mobilidade, falta de movimento, muita incapacidade chegando cedo? E assim, uma pessoa de 50, 55, 60 anos, eu acho jovem, eu não acho que é uma idade para a pessoa estar perdendo de fazer algumas coisas. É a idade que às vezes está chegando o neto, ou hoje já não, né? Porque a gente vai deixando, já está deixando para ter filho até mais tarde. Estava conversando isso com um amigo ontem. Como as pessoas já estão deixando para ter filho mais tarde, não é? E tem filho entre 35 e 40 anos. E tem gente que já não tem, entre essa idade, já não consegue mais dispor do movimento, já não consegue mais usufruir, brincar no chão, sentar no chão, curtir esse movimento. Por quê? Porque perdeu. E aonde perdeu? Onde é que a gente se perdeu? E é isso que eu quero trazer para vocês. Aonde é que a humanidade foi perdendo? Porque a gente foi perdendo nosso movimento por comodidades, por conforto, para ficar sentado por mais tempo, por uma vida mais cômoda, mais confortável. E aí a gente foi se perdendo. Aí você pode perguntar: Sinara, não tem mais jeito. Já tenho uma hérnia de disco na lombar, na torácica, na cervical, cheio de bico de papagaio. O médico disse que não é para fazer mais nada. Eu não. Fim de linha para mim. Eu não vou conseguir mais sentar no chão, agachar. Gente, tudo é treino, tá? O corpo da gente é treinável. E ele pode adquirir sim. É lógico que a depender da pessoa, a depender da condição, pode ser um pouquinho mais difícil, pode demorar um pouquinho mais, mas eu tenho visto coisas lindas. Hoje mesmo uma cliente, eu ainda não entrei no assunto não, a gente ainda está conversando aqui sobre outros assuntos. Hoje uma cliente, coisa mais linda, eu chego a me emociono. Ela já estava fazendo pilates há alguns meses, já estava fazendo aula comigo há alguns meses, mas o que é que eu tenho visto? Eu sou apaixonada pelo Pilates, tá? Não tô aqui dizendo, o Pilates não. O Pilates é incrível, é realmente maravilhoso. Só que cada vez mais eu entendo que nenhuma técnica, que nada é soberano. O que é realmente, o que vai trazer maior benefício e maior qualidade de vida pra gente é a gente realmente associar o máximo de coisas positivas para a vida da gente, em todos os sentidos. E isso que eu estou passando aqui para vocês, nessas lives, nesses encontros, tem fundamentação no Pilates, que é minha grande base do movimento, tem, mas não é só dela. Eu tenho várias outras formações que não são relacionadas ao Pilates. As pessoas dizem, a Sinara do Pilates. Massa, adoro quando me conhecem assim. Mas eu tenho várias outras coisas que eu puxo para os meus atendimentos, para as minhas aulas, só que, mesmo assim, eu não consigo aplicar todos esses detalhes, até porque eu não consigo trazer essa teoria, essa base, explicar para vocês. E quando uma pessoa visualiza esse entendimento no próprio, falou sobre o movimento, mas eu entendi a base, eu entendi uma teoria que tinha por trás daquilo dali. A gente internaliza muito mais e traz isso para a vida da gente com muito mais praticidade, e as coisas começam a ser muito mais reais. E o que é que aconteceu com essa cliente? Ela já faz aula comigo há algum tempo e começou a acompanhar essas lives. Ela tinha, né, porque tá deixando de ser, o pé super plano, sem cava. Sabe aquele pé desabado que você vê o pé, que nem a marquinha, aquela marquinha branca do pé, ela nem tinha. Eu ia mostrar meu pé, mas não vou mostrar não, deixa quieto. Aquela marquinha branca da cava do pé nem tinha tanto, porque a região que era para ter uma cava estava em contato com o solo, então nem tinha tanto. E eu nem tinha notado isso nas últimas semanas, e ela disse: Nara, eu estou começando a fazer esses exercícios que você mostrou dos pés, que eu fiz uma live até semana passada, tá no YouTube, uma aula que está gravada no YouTube sobre os pés. E ela começou a fazer alguns exercícios que eu mostrei, exercícios que vai fazendo em casa, enquanto você está escovando os dentes, enquanto você está brincando com seus filhos. Não é coisa de outro mundo. Você vai lá na aula que está salva no YouTube e você vai ver.
E Sinara, fiquei passada quando eu olhei pro pé dela. O pé dela, gente, tá a coisa mais linda do mundo, formando a cavinha. E não é uma criatura de 15, 16 anos, também não vou dizer a idade dela. É uma adulta jovem, uma adulta... E ela, sim, você poderia estar toda essa, mas já vivi uma vida com o pé desse jeito. Vai fazer carro, vai nada. E o que acontece? A partir desse alicerce que não estava bom, nada do corpo estava se encaixando. E a partir desse alicerce que a gente começou a melhorar até as funções dela, do restante do corpo. Um desequilíbrio de quadril que a gente estava tentando ajustar, um alinhamento de abdômen, de coluna, de postura, a gente está conseguindo adquirir melhor depois que começou a fazer esses exercícios, que além, é fora, não é pilates. Então, alguns clientes que estão acompanhando essas aulas que eu estou fazendo e estão aplicando no dia a dia, estão tendo uma diferença absurda. E eu fico muito feliz. É isso que eu quero trazer para vocês mesmo. Eu quero trazer qualidade de vida. Eu quero trazer o que eu sinto no meu corpo, o que eu faço no meu mover no dia a dia, o que eu percebo que me dá uma qualidade de movimento. Não é só para fazer uma atividade física, é para viver bem. E é isso que eu quero trazer para vocês, tá bom? Bem, vamos falar sobre mobilidade e estabilidade do corpo como um todo, mas em especial da coluna. Qual é a importância e como a gente pode adquirir isso daí, tá bom? Vamos visualizar o corpo da gente como uma grande máquina, tá certo? Uma máquina. E essa máquina é cheia de grandes funções, algumas pequenininhas, outras maiores, que precisam se juntar e precisam estar trabalhando em conjunto para poder realmente essa máquina funcionar bem e durar muito tempo, ter uma vida mais duradoura, não é? Então, se pensar num carro, visualizar uma máquina para a gente visualizar melhor, né? Um carro. Se uma parte das engrenagens daquele carro não está funcionando, esse carro vai ter uma vida longa e vai dar tudo que ele pode dar para o dono dele? Não vai. Nosso corpo é a mesma coisa. Às vezes a gente pensa, minha lombar, o meu ombro, o meu quadril não tá legal. E é aquele só ali o problema. Não é. Ele possivelmente já tenha várias outras coisas aí em questões, porque o corpo da gente trabalha em conjunto. Ele precisa de todas essas engrenagens funcionando bem para poder ele funcionar bem e realmente a gente conseguir usufruir cada vez mais da capacidade que a gente tem de vida. Então, e aí, o que são essas grandes engrenagens? São exatamente as articulações, umas maiores, outras menores. E elas precisam de movimento em certos momentos, e em alguns momentos elas vão precisar estabilizar. Quando elas vão precisar estabilizar, manter, né? Tá fixa. Quando elas vão precisar estabilizar, quando elas vão precisar movimentar, na grande maior parte das vezes, quando a gente tem essa liberdade, quando o nosso corpo tem tanto a capacidade de mobilizar quanto a capacidade de estabilizar, ele vai saber. Ele vai saber e vai tomar do que ele precisa para aquela ocasião, para aquele momento, ele vai solicitar e vai fazer, tá certo? Só que a gente precisa treinar, a gente precisa adquirir isso daí, tá? Bem, alguns exercícios da gente aqui, vamos dizer aqui no Pilates, num treinamento funcional e outras atividades também, tá? Mas assim, esses exercícios que precisam mais de um controle, de um domínio corporal como um todo, às vezes eles precisam... Acho que deu uma caidinha. Tudo bem? Minha internet não está legal. Voltei. Não sei. Acho que sim. Às vezes a pessoa chega, o praticante chega querendo fazer o movimento mais mirabolante, o mais desafiador, mas ele não tem base. E a base está principalmente aí nessa questão de estabilidade, mobilidade e autoconhecimento. O seu corpo tem que ter essa capacidade de fazer, de tomar o que ele precisa ali no momento para poder executar aquele desafio que está sendo imposto. Se você coloca um desafio maior do que antes de ter essa base muito pronta, possivelmente você tem uma lesão. Você pode não ter uma lesão ali na hora, mas fazendo aquele tipo de movimento repetitivo, sempre, sem um alinhamento, sem uma organização para aquilo dali, uma hora o corpo vai sentir. Uma hora ele vai se lesionar, tá certo? Bem,
Existem alguns estágios do aprendizado, estágios de competência, que são aplicados em vários, em estudo, né? Em aprendizado. Qualquer aprendizado você tem disso, mas a gente aplica isso no movimento. Não sei se vocês já ouviram falar. No estágio, são 4 estágios: incompetente, inconsciente, incompetente consciente, competente consciente, incompetente inconsciente. Já ouviram falar? Deixa eu explicar, tá? A pessoa é incompetente inconsciente. Ela não tem tal habilidade, vamos dizer, a coluna dela não tem certa estabilidade, não tem certa mobilidade que ela precisa para viver bem e usufruir mais da vida. Mas ela nem sabe disso, ela nem sabe do que é que ela precisa tomar posse para poder viver melhor. Ela não sabe qual é o tipo de movimento, o que é que ela não sabe que tá faltando aquilo dali para ela. Ela é incompetente consciente quando ela toma conhecimento, quando ela sabe já, minha coluna não tá ficando estável como a professora mandou em tal movimento. Ela tá movimentando que era para ela estar parada nesse movimento. Então ela já tem consciência. Aí ela já subiu um nível, certo? A maior parte das pessoas, quando começam um tipo de movimento e exercício como esse, estão lá no estágio de incompetente inconsciente, tá? Aí elas vão treinando e vão começando a adquirir, é bem lindo isso, eu visualizo nos meus clientes, o competente consciente. Ele começa ele já sabe que não tá fazendo aquele movimento, mas ele precisa de um start para poder se corrigir, para poder fazer. Aí ele, tá bom, já sei o que é. Tá? Ele tem consciência daquilo dali, só que não tá fazendo porque ele precisou lembrar para poder fazer, certo? E o último estágio, e é o ideal que a gente tem que trabalhar para chegar, é quando a gente é competente e inconsciente. Quando a gente não precisa pensar no que está precisando fazer no corpo e o corpo já faz aquilo dali de prontidão, porque ele já tem uma consciência no corpo, já tem uma marca no corpo do que é preciso tomar, do que é preciso ser feito para poder executar aquele movimento. E a gente tem que treinar lá um pouquinho, ter paciência e ir até chegar nesse estágio de ser competente e inconsciente, entenderam? Não precisar pensar para poder executar. E aí, eu coloquei nos stories hoje um questionáriozinho perguntando sobre agachamento. Se no agachamento a gente precisa de mobilidade ou estabilidade. A partir daí vocês vão começar a entender melhor como é que é o jogo. Bem, as duas coisas. A gente precisa de estabilidade na região lombar, principalmente, né, para poder lá fazer o movimento suportando. E a gente precisa de uma mobilidade na torácica, para ela sair um pouquinho dessa cifose, principalmente quando é um agachamento livre, com a barra aqui nas costas. Como é que a gente vai fazer aquele agachamento bem profundo? Visualize, imagina, você pode até testar aí na sua casa. Fazer aquele agachamento profundo, mantendo essa cifose, não é uma hipercifose, não. Estou falando da cifose natural mesmo que a gente tem, que é essa curvatura da torácica para trás. Você ia desabar, você ia cair. Então, sua coluna torácica, ela precisa ter uma mobilidade para fazer essa abertura torácica e você fazer o agachamento. Só que ela, além de ter essa mobilidade de extensão, ela também precisa estabilizar em uma extensão. Enfim, é muita coisa. Senhora, mas eu vou pensar. Aí muitas pessoas reclamam assim, mas eu tenho que pensar no que vou respirar, em como é que eu vou fazer, para onde é que eu vou olhar, para onde meu peito vai girar, para onde meu isquio tem que ir. É muita coisa a princípio. A partir do momento que você vai treinando, seu corpo vai se tornando o quê? Competente inconsciente, e ele vai tomar posse do que ele precisa naquele momento. Você só precisa treinar. E treinar o quê? Os movimentos simples. O que é que acontece? A maior parte das pessoas não querem fazer esses exercícios de base, não querem dar essa estruturação de movimento que a gente precisa, que são exercícios simples. Esse exercício é bobo, esse exercício é chato, mas são eles que vão te dar esse controle de movimento para poder você conseguir fazer exercícios mais desafiadores sem se machucar. Quantas pessoas não conseguem fazer o agachamento que eu acabei de dar como exemplo, com a barra,
né, aqui nas costas, o agachamento livre e voltar com todo o seu corpo alinhado, com o tornozelo alinhado, com o joelho sem sobrecarga. Quantas pessoas não conseguem fazer ou fazem com dor? Possivelmente porque a sua máquina não está funcionando bem. Suas engrenagens não estão bem alinhadas. Possivelmente você tenha que ganhar mobilidade em alguma região. Não só de torácica, tá? No agachamento a gente tem que ter uma mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril e algumas estabilidades, estabilidade de joelho, estabilidade de lombar principalmente, para poder isso funcionar. Percebe que é um conjunto, não é só um segmento, não é só uma engrenagem que precisa estar bem, o corpo precisa estar funcionando bem. Então a gente não pode trabalhar, ficar só, tenho que trabalhar a mobilidade do tornozelo, não consigo ficar com o calcanhar no chão. Tá, tem, mas lembra que teu corpo tem muitas outras coisas que possivelmente você precisa trabalhar, ver, para poder realmente esse conjunto trabalhar lhe dando mais função. Tá bom? Eu vou mostrar aqui. Eu falei na questão de estabilidade, um pouco de mobilidade, mas eu quero dar um exemplo para vocês. A gente precisa estar muito atento nessa questão do que a gente está fazendo com a nossa coluna, principalmente. Todo o corpo sim, mas com nossa coluna. Que tipo de movimento a gente tem oferecido e tem fornecido para essa coluna, para ela desenvolver e ganhar capacidades? Tem gente que trabalha muito a estabilidade, né? E sustentar e tal. Mas esquece de trabalhar esses micro movimentos que a coluna precisa ter. Assim como outros vivem trabalhando flexibilidade, vivem trabalhando acrobacias, levando o pé na cabeça. Não estou dizendo que não tem que fazer, não. Se você gostar de fazer, faz. Mas lembra que você também precisa de outros cuidados. Quem tem muita mobilidade também precisa parar para treinar estabilidade. Quem tem muita estabilidade também precisa parar para treinar, para entregar movimento a essa coluna. Porque senão, em alguma hora, algum momento, isso daí não vai dar certo. Essa conta não vai fechar. Deixa eu contar um exemplo de um cliente que eu tenho. É um senhor, tem seus 66, 67 anos e super forte. É uma pessoa que passou a vida assim, levantando. Acho que se desse um carro, ele levantava. Muito forte. Sempre teve uma estrutura muscular muito boa. E o que é que está acontecendo? Ele, de alguns anos para cá, está começando a sentir, está tendo várias lesões na coluna. E começando a sentir muita dor e muita dificuldade de mover. Gente, mas ele sempre teve uma condição muscular tão boa, sempre treinou musculação, sempre fez outras coisas. O que é que está acontecendo? Ele tem, a gente fala, né, de abdômen forte, coluna forte, estável. O que é que está acontecendo? Por que ele está se lesionando tanto? Ele não tem mobilidade. A gente pede para ele mover, a coluna vem em bloco, como se fosse um segmento só. E não é. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês. Ai, gente, toda vez eu me engano. Aqui. Bem, eu queria mostrar outro tipo de imagem, mas não encontrei. Mas aqui já dá pra gente visualizar e entender o que é que eu quero falar. Estão vendo quantas vértebras, quantos quadradinhos tem na nossa coluna? A cada vértebra em cima de vértebra abaixo de vértebra, existe uma articulação, existe todo um conjunto articular entre cada uma das vértebras. E o que é um conjunto articular? Um conjunto de movimento. Aonde tem articulação é para ter movimento. Aonde tem articulação é para ter capacidade de movimento, que nada mais é do que mobilidade. Se existe uma região, um segmento desse que está sem capacidade de movimento, alguma coisa em algum momento vai acontecer e vai gerar algum tipo de lesão ou nessa região ou em alguma região adjacente por conta da sobrecarga que vai gerar em outra região que está com movimento. Estão me entendendo? Então, esse senhor que eu estava dando o exemplo para vocês, ele passou a vida sem trabalhar essas pequenas articulações. E aí, a coluna começou a ficar rígida como um todo. E na hora que ele precisa fazer um movimento um pouquinho maior, essa musculatura, ó, deixa eu mostrar aqui.
outra imagem para vocês. Escolher, ó. Olha que lindo. A cada vértebra, tá vendo esse negocinho vermelho, bonitinho que tem entre cada uma das articulações vertebrais? São músculos. A gente precisa, esses movimentos simples, esses exercícios pequenos que você diz, mas exercício bobo, que exercício chato, são os exercícios que trabalham esses músculos pequenininhos, tanto para dar movimento a essa coluna, como para dar estabilidade na hora que ela precisa. Então, a gente precisa segmentar, dar capacidade de movimento vértebra por vértebra da coluna, tanto de movimento como de estabilidade, para quando a gente precisar de algum movimento brusco, quando a gente precisar levantar um peso, quando a gente precisar brincar com os netos no chão, o nosso corpo tem que estar com uma competência daquilo dali inconsciente, sem precisar a gente estar pensando no que vai fazer, o corpo está disponível. Então a gente trabalha em outro momento, a gente trabalha em outra situação, que são os exercícios próprios para isso, para poder estar pronto para isso daí na hora que o corpo precisar, tá bom? Então, vou começar a mostrar alguns exercícios para vocês, exercícios super simples, vocês vão ver. Vai dizer, que bobagem, já vi isso, já conheci esse exercício, mas agora você vai saber para que ele funciona e vai dar mais valor a esse exercício. Bem, um exercício super simples, super comum é o gato. A gente vai fazer primeiro ele com mobilidade e depois mostrando como é o trabalho de mobilidade e que horas a gente vai estar trabalhando estabilidade. Vocês vão perceber que isso vai começar a participar, todos os exercícios que você vai começar a fazer agora, você vai perceber, poxa, agora eu estou trabalhando estabilidade, agora eu estou trabalhando mobilidade. E se entrega mais a cada proposta que está sendo feita, tá bom? Mobilidade da coluna, tá? Tem várias outras mobilidades do corpo, mas a gente está dando uma maior atenção à coluna. Mãos embaixo dos ombros, joelhos embaixo dos quadris. E aí você vai imaginar um gato arrepiado, tá bom? O que é que o gato arrepiado faz? Ele leva as costas lá em cima, certo? E volta. Simples assim. Enrola, isso é mobilidade. E volta. Começa a internalizar, a pensar o que é que está acontecendo. Eu realmente estou fazendo esse movimento todo? Na maior parte das vezes, quando a gente solicita um tipo de movimento desse para um aluno, algum praticante, a pessoa faz de um segmento só, fica assim, tá? Pensa, percebe, você está entregando o movimento à sua coluna toda, do rabinho até a cabeça. Lembra que a coluna, ela começa aqui, né, da base do crânio e vem até o finalzinho. E se a gente está movimentando, a gente está movimentando tudo, certo? Nessa hora, tá? Vai ter outras, eu vou mostrar outras coisas que a gente vai começar a segmentar o movimento da coluna também. Então, o gato arrepiado, e daqui você pode passar, que a gente chama um cavalo selado, que é o contrário, é o inverso, é abrir, tá? Pensa no seguinte, no gato arrepiado, seu pubis vai olhar para a testa e a testa vai olhar para o pubis, enrolou, certo? Passou para o cavalo selado, agora é como se tivesse uma linha da minha cabeça lá para o meu rabinho, lá para o meu cóccix. E abrir, certo? Se não estou conseguindo fazer, é difícil, não consigo, é treino. Começa a treinar que uma hora o corpo vai adquirir. Esse eu gosto muito, que eu vou mostrar agora. Nesse a gente vai fixar a região torácica, a gente vai dar uma estabilidade à região torácica para poder a gente limitar o movimento um pouquinho mais da lombar. A partir disso, vocês vão perceber como é que está a mobilidade da lombar de vocês. Se vocês têm capacidade de fazer essa liberdade, se vocês têm essa liberdade de movimento, ou se está tendo alguma limitação. Se tem limitação, liga o alerta, é hora de treinar. E como eu treino? Ficar repetindo esse movimento que vocês vão fazer agora. Eu vou ficar... Talvez não dê para ouvir bem minha voz, porque eu vou baixar bem a minha cabeça, então eu vou falar primeiro para depois demonstrar, tá bom? Eu vou fazer esse movimento aqui essa posição do braço, vai estar apoiada no chão.
E minha cabeça vai estar assim, ó. O topinho da cabeça bem entre o triângulo. Mantendo a região torácica, essa daqui, toda redondinha, numa flexão, tá certo? Ela vai estar aqui, ó, bem redondinha, parada. E eu vou mover só a lombar, tá? Eu quero que vocês façam esse teste, depois me digam, tá? Vou lá, vou fazer. Talvez minha voz fique mais baixa, mas é isso, ó. Apoiou, fez um triângulo do braço. O topo da cabeça foi pro chão e parei a região torácica. Eu gosto de falar assim, leva o coração para as costas. Preenche tua blusa com tua coluna, para não ficar frouxo, ó. Sente que a coluna ficou bem em contato com a blusa. É essa a posição de ficar. Ficou. E agora, a gente vai movimentar a lombar. Repara. Pra fora. Fiquei bem caladinha para vocês visualizarem. Viram que eu não mexi aqui, como foi no gato, a torácica ficou. E a lombar mexeu sozinha. É um movimento bem gostoso de fazer. Pode ser que a princípio você não entenda bem, seu corpo não se solte tanto. Mas quando você começa a sentir, gente, dá um alívio na lombar tremendo. Faz, é bem legal. Aí você vai estar trabalhando a musculatura própria e o movimento próprio da lombar. Vai estar estabilizando a torácica para poder mover a lombar. O corpo da gente tem muito disso. Ele estabiliza uma região para poder a outra mover bem. E ele vai conversando dessa forma, vai trocando de função a depender da necessidade dele, tá certo? A gente precisa treinar toda a mobilidade, toda a estabilidade do corpo todinho para ele tomar posse do que ele precisa na hora que ele precisar, no estágio de competente inconsciente, tá? Bem, agora eu mostrei dois de mobilidade e agora um de estabilidade. Quem é? Deixa eu pegar uma coisa aqui para mostrar para vocês. É o quadrúpede que a gente chama. No treino funcional ele tem outro nome, que eu não sei o nome, não lembro o nome, mas pra galera do Pilates é o quadrúpede. Eu vou colocar uma almofadinha aqui nas minhas costas, tá bom? Você pode colocar aí alguma coisa, ou pode simplesmente fazer, imaginar que você está apoiando algo nas costas, certo? Olha lá. Tá dando pra ver que tem uma certa liberdadezinha aqui na minha lombar? É isso mesmo, tá? Esse é o alinhamento que a gente está procurando da coluna. Nossa coluna, ela tem curvas fisiológicas. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar na figura para vocês entenderem do que é que eu tô falando. Bem, essa imagem tá aí numa coluna em pé, mas essas curvas que existem na coluna, elas são fisiológicas, elas foram feitas para isso e uma das funções delas é exatamente amortecer impactos e facilitar o movimento e organizar o corpo da gente. Então a gente, na hora do exercício, a gente tem que deixar essa coluna ter as curvaturas dela e não ficar fazendo desaparecer, que a gente às vezes leva a lombar para trás, do jeito que eu vou mostrar agora. Esse é um erro bem comum. Num movimento como esse, a gente querer, tirar essa curva da lombar. E ela precisa estar mantida, certo? Aqui eu estou mantendo todas as minhas 3 curvas principais. A curva da cervical para frente, a curva da torácica para trás e a curva da lombar. Não é isso. Isso já é uma exacerbação, já é um exagero do movimento. A gente precisa de uma conversa, tá? Pensa no seguinte. Se alguém encostar, colocar um bastão, um cabo de vassoura aqui nas minhas costas, a cabeça tem que estar em contato, a torácica tem que estar em contato e o sacro tem que estar em contato. Estou numa coluna neutra, tá? Que esse é o ideal. Então, montei uma coluna neutra, estabilizei minha coluna, deixa eu sustentar aqui minha almofada. Estabilizei minha coluna, tá? E vou mover braço e perna sem derrubar a almofadinha que está no chão. Isso é estabilidade. Volta e troca. O que é que acontece? Vocês devem ver isso por aí.
sobe muito o braço, sobe muito a perna. Gente, isso é tão comum, ó. Sinceramente, que a pessoa tá fazendo nada, tá? A gente precisa saber qual é a função do exercício, por que a gente tá fazendo aquele exercício, para poder aplicá-lo e executá-lo da melhor forma possível, tá bom? Bem, outro movimento que é muito bom e que a gente raramente faz e que é maravilhoso para a coluna. Normalmente a gente faz muito exercício abdominal, ou várias outras coisas no dia, na atividade da gente ou no dia a dia, fazendo esse movimento, né, de curvar a coluna e fechar. Mas quantas vezes vocês pensaram em trabalhar a mobilidade, a capacidade da coluna de vocês de abrir? Quantas vezes vocês pensaram em fazer isso daqui, tá? E aí eu vou contar os segredos desse exercício. Esse é outro que a galera erra muito. E eu acho que se machuca muito também. O que é que eu vejo muito? O que é que acontece muito? Ó, só no pescoço, tá? Cadê a mobilidade da torácica? Cadê o peito pra frente? Esse tipo de exercício, esse é o Swan do Pilates. Essa curva, ela precisa estar montada do meu rabinho até minha cabeça e distribuída de uma forma uniforme. Se eu estiver gerando um movimento exacerbado em qualquer uma dessas regiões dela, acontece muito da cervical e da lombar, eu possivelmente em 1 hora eu vou terminar me lesionando, ou então com essa repetição eu estou gerando alguma sobrecarga em alguma região do corpo da gente por conta disso, tá? Vou mostrar certo, vou mostrar errado de novo. Ó, é errado, muita gente quebra aqui na lombar também, tá vendo? Tá vendo que o movimento ficou praticamente, puramente na lombar? Não é isso. Agora eu vou mostrar ele como tem que ser. Ó, distribuindo. Tá vendo que o peito acompanhou e eu não fiquei largada aqui nem só no pescoço? Esse é um excelente exercício de mobilidade torácica. Mobilidade da coluna como um todo, mas em extensão. Tá? Se me deixar, eu não paro mais. Amo fazer essas coisas. Bem, mais 2 que eu trouxe. A ponte, a famosa ponte. Muita gente conhece. Que é só que a maior parte das pessoas só conhecem, só fazem o levantar do bumbum, certo? É isso que a maior parte da galera conhece e faz, né? Isso daqui. Você já pensou que você pode usar esse movimento para adquirir liberdade de movimento vértebra por vértebra da sua coluna? Trabalhando aqueles músculos que a gente viu lá na imagem, aqueles vermelhinhos, pequenininhos, que tem a capacidade de mover segmento por segmento. Pensa em fazer um movimento como uma cobrinha e ir tirando a coluna aos pouquinhos do chão. E voltando também como uma cobrinha, de cima até embaixo, até entregar a coluna toda no chão. É outra coisa, tá? É outro tipo de treino. E aí a gente trabalhou a mobilidade da coluna, na ponte também, certo? E mais 2. Outro que eu vou mostrar aqui é de estabilidade, trabalhando a musculatura abdominal, que eu não falei dela hoje, falei já em outras lives, mas o transverso do abdômen, que é outro músculo que trabalha a estabilidade, é a sustentação do tronco. Tô deitada e tô mantendo aquelas 3 curvas que a gente falou. A lordose, a cifose e a lordose lombar. Eu não tô forçando minha lombar para trás, eu tô mantendo a curvatura fisiológica que ela tem. Também não é aumentar. Ela precisa ter um alinhamento e conversar esses 3 pontos, cabeça, torácica e sacro. E aqui a gente vai levantar as pernas, mantendo esse alinhamento e vai trabalhar esse movimento aqui, ó, de trocar, descer uma perna, mantendo 90 graus de joelho, tá vendo? E vai. Não é isso, ó. Isso daqui é uma coisa, isso daqui já é outra coisa. Percebe? É a coxa quem leva o meu pé para o chão, não é o joelho. E aqui, ó, muito trabalho abdominal, da musculatura profunda do abdômen, trabalhando estabilidade da coluna, certo?
E por último, mais um que eu sou apaixonada, e é um tipo de movimento que normalmente a gente ignora também, que é uma rotação. E as rotações são incrivelmente maravilhosas para manter a qualidade de movimento da nossa coluna. Então, tome posse desse exercício que eu vou mostrar agora e façam mais vezes. Façam outras vezes, tá? Bem, tá aqui. Ele tem outras formas de fazer, mas eu vou mostrar essa porque dá para visualizar daí, tá? Ó. As duas mãos entrelaçam atrás da nuca, tá? A gente deita a cabeça no braço de baixo, fecha o corpo aqui. A perna vai se manter uma em cima da outra, a gente vai girar, mostrando o peito pro teto. Mantenha a perna. Se a perna afrouxar, a gente não fez nada, tá? Mantenha uma perna em cima da outra e gira. Abre bem esse peito pro teto e volta. É só isso. Mas é incrível. Vocês vão sentir como vai mexer aqui no ombro, na lateral do corpo e vai soltando essa coluna torácica, que é onde a gente guarda muita rigidez e muita fixação. Tá bom? Vou soltar os comentários. Quem quiser comentar alguma coisa, falar alguma coisa, a hora é agora. Deixa eu ver, tinha algumas perguntas aqui, deixa eu ler. Para ver minhas dicas, minha filha tem escoliose torácica e lombar, além dos pés chatos, e agora fez uma escanometria e descobrimos que a perna direita dela, enfim, tá falando um pouquinho da filha dela. Ótimo. Tanta coisa que ela mandou. Depois eu respondo no privado, tá bom? Mas ela falou, é pra sair pingando? É, sinal que trabalhou bem direitinho. Gostoso demais, gente, sentir o corpo da gente mover, o corpo da gente vindo pra vida, né, tomando ação. A gente fica só sentado numa cadeira, na frente do computador, no sofá. E a gente precisa acordar esse corpo para ele poder trazer mais vida pra vida da gente enquanto a gente viver. Bem, depois eu te respondo, tá? Claudiana, eu acho que mandou uma pergunta aí no privado. Mas muito do que a gente já falou nessas lives aqui vão ajudar na tua filha e em qualquer pessoa. São movimentos naturais, movimentos que todo mundo precisa. Então, trabalhar esses movimentos pequenos do corpo da gente, tanto oferecendo movimento como dando estabilidade, força, suporte que eles precisam, a gente vai usufruir cada vez mais e qualquer pessoa se beneficia. Então, faz. Não tem regra, não tem para que idade para quem para todo mundo. Para quem quer se mover bem, para quem quer usufruir bem da vida, quem quer cada vez mais ter mais habilidades corporais para viver bem. Não é só para treinar, para correr, para pegar peso. Ajuda. Mas não é esse o objetivo principal. Eu quero dar vida, qualidade de vida para vocês através de movimentos. São movimentos simples, movimentos que todo mundo pode fazer para viver melhor. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Hoje eu falei só, nem peguei uma água. Bem, gente, obrigada a todos que estiveram aqui. Nossas lives vão continuar às terças-feiras, 19 e 19. Semana passada a gente não teve, porque teve aquela questão de lockdown, eu tava me organizando, mas agora a gente já tá podendo voltar aos nossos horários e bate-papo aqui, tá bom? Beijo grande, obrigada a todos vocês que estiveram, que passaram por aqui, aos outros que vão assistir depois. Compartilhem essas informações com quem vocês sabem que esteja precisando, esteja limitado, esteja sentindo dificuldade, algum desconforto, para poder mais e mais pessoas se beneficiarem dessas informações, tá bom? Beijo, obrigada! Queremos vaga, vamos arrumar. Beijo!